Cara. Deu certo? Deu. Muito boa noite, galera do YouTube. Mais uma vez, semeadores do reino aqui. Nós estamos iniciando aí nossa sequência de estudos hoje, ainda no livro de Reis. Oh, perdão, gente. Não, é Reis mesmo, né? Nossa, é Reis mesmo. Calma, gente. Ao vivo é assim mesmo. No livro de Reis, então a gente está terminando aí. A Rai vai ter a palavra aqui para falar conosco, então espero que vocês sejam alimentados por essa palavra e siga o nosso canal Semeadores do Reino aqui no YouTube, e se você gostar dessa mensagem, manda para outras pessoas também, que Deus possa nos abençoar nesse momento. Amém. Boa noite, galera. Temos uma visita ilustre aqui do Caio. Que surpresa! Muito boa noite, Caio, também. Boa noite! E para a galera que vai assistir esse vídeo depois, a gente vai deixar gravado, né? E a gente vai compartilhar uma tela também aqui para apresentar um pouquinho da aula de hoje, que é sobre reis, né? Mais uma aula sobre reis. E a Sol foi falar reis e acabou falando reis, né? Porque ela errou mesmo. Mas no final deu tudo certo. Bom, sem mais brincadeiras, vamos ao que interessa então. Vou compartilhar aqui com o pessoal E do só ouvido. mandar um beijo em vocês, falar que eu amo vocês, que eu tô com saudade. Rapidinho, que eu tenho uma reunião daqui 20 minutos. Ei, Caio. Aí de novo. Vocês também? Tá tudo bem? Tudo bem? Então, um beijão Boa pra vocês. reunião para você. Bom, Tchau, tchau. bons aprendizados. Beijo, tchau, tchau. O Sol, me coloca como anfitrião mesmo, porque agora ele não deixou mais. Galera, aqui a gente mostra tudo sem filtro, então é isso que acontece mesmo. Entra uma visita ilustre, a gente pede pelos problemas técnicos e assim a gente vai fluindo. Mas acaba sendo descontraído, né? Então agora eu vou compartilhar com vocês Foi, na né? tela. Foi. Obrigada, viu, Sol? Tá carregando aqui. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui. Bom, a gente vai dar sequência, então vamos contextualizar todo mundo, né? A respeito do que a gente está falando. Então, a gente já leu sobre Primeiro Reis, vamos entrar nas Segundo Reis, né? E aqui vai ser uma breve contextualização sobre o que nos espera, né? O que a gente já leu e o que a gente vai ler ainda. Então, nos livros de reis, a gente vê uma sucessão de monarcas tiranos. Na verdade, a gente vê a sequência da história, né? Depois de Juízes, onde a gente viu que os líderes começaram a se corromper, né? E de Otoniel, após Otoniel, cada juiz que foi assumindo foi sendo cada vez menos de acordo com o que Deus esperava, né? E quando, enfim, começou a monarquia no para o povo hebreu não foi diferente. E aqui a gente vê aqui, então, o relato de reis, né, descreve uma transição de desordem do período de juízes para um regime de reis centralizadores e violentos, culminando na divisão do reino entre o norte, Israel, e sul, que é Judá. Então a gente vê, né, o caos que a monarquia dentro do povo de Deus gerou, né? Antigamente existia unidade, embora isso começou a se dispersar, mas em reis a gente viu claramente a divisão acontecendo, né? A divisão dos reinos. Um segundo ponto também é a antítese do rei ideal, porque lá em Deuteronômio, isso é até curioso a gente pensar, né? Porque em Deuteronômio, naquela época ainda não existia rei, né? E o povo talvez nem imaginava em levantar reis para eles, né? Mas lá em Deuteronômio já tinha algumas leis aplicadas a reis, né? Isso demonstra que Deus já tinha ele é tão justo que ele já deixou pronto na história para quando isso acontecesse, né? Então, ali a gente vê, né, em Deuteronômio, sendo exemplificado pelo acúmulo excessivo de cavalos e carruagens de Salomão, porque uma das leis ali era para não ter esse acúmulo excessivo, né?
e também as crueldades de Acabe, né, o rei Acabe. Então, quando o rei ignora a lei, o reino sofre, né? É bem curioso isso. A parte de estar antecipado em Deuteronômio, né? O terceiro ponto é o clímax da história. História deuteronomista. Isso daqui é um nome dado por estudiosos que defendem que a história deuteronomista, um trava-línguas, né? Ela contempla os livros de parte, né, de Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis e Crônicas, né? Então, eles defendem que todos esses livros, na verdade, seriam uma obra só, que depois foi dividida, né? Então, só para contextualizar vocês. E essa obra funciona como uma exemplificação teológica para o exílio babilônico, focando no que deu errado ao desobedecerem à lei. Então, a gente vê que a desobediência leva ao julgamento e o exílio não foi surpresa, foi consequência. Deus avisou, mas o povo não ouviu, né? Só que também, no quarto ponto, a gente vê que o livro de Reis também é um chamado para arrependimento. Então, com base na visão de um estudioso dos livros de Reis, que é Hans Walter Wolff, a história não olha apenas para o passado, mas serve como um convite ao arrependimento do povo perante a situação trágica do exílio. Aqui a gente vê que, apesar da história relatar, né, a consequência da desobediência, ela também aponta para um convite ao arrependimento, né? Então, ainda no livro de Reis, a gente consegue enxergar esse convite ao arrependimento. Se a gente olhar pela ótica de que o livro de Reis está querendo nos ensinar algo, a gente lê de forma diferente, né? Esses capítulos da Bíblia. E a história clama: volte para o Senhor. Aqui a gente tem um versículo lá de Zacarias que fala assim: convertei-vos a mim e eu me converterei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então é uma lição, né, que a gente tira também do livro de Reis. E o quinto ponto é que Deus ele é misericordioso e paciente. Então, apesar do castigo merecido, o texto retrata a paciência divina, que adia a punição repetidamente, revelando um Deus que mantém aliança apesar da traição dos reis. E aqui tem uma ilustração, né? Eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus ele é justo, mas também é fiel. Então a gente vê aqui a paciência de Deus se estendendo de uma forma sobrenatural, né? Se a gente se colocar na situação de Deus perante um filho nosso e o nosso filho fazendo tudo que esse povo fazia, Deus é muito paciente, muito misericordioso mesmo, né? Apesar dele ser justo. Então, ele é muito... por isso que ele é incomparável, né, gente? Ao mesmo tempo que ele é 100% justo, ele é 100% fiel, né? Então, tudo que tem a ver com ele se encaixa como quebra-cabeça, né? Nada fica mal explicado, né? Se a gente for a fundo em todo o contexto do que a gente está aprendendo. Então, ele disciplina, mas ele não abandona. Ele julga, mas não esquece sua aliança. E aqui tem um versículo de Joel que diz assim: porque o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade. Aqui tem uma mensagem final que eu deixei aqui, ó. A história de primeiro e segundo Reis não é apenas memórias, é mensagem. Que possamos aprender com o passado, arrepender-nos no presente e confiar na fidelidade de Deus para o futuro. Então, é um contexto, né, que a gente trouxe aqui para poder dar base para as próximas leituras. E agora eu quero deixar o convite para vocês, né, do nosso canal do YouTube. Hoje foi uma aula mais curtinha para vocês, né? E um convite para vocês lerem, né, a primeiro e segundo livro de Reis na Bíblia, olhando por essa perspectiva, né? Qual a mensagem que o livro quer trazer para nós, como leitores hoje em dia? Porque hoje nós temos o privilégio de temos tudo compilado, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente não pode repetir, porque a gente já viu que não vai funcionar, né? Naquela época o povo não tinha isso daí tão acessível como nós temos hoje. Então a gente julga, muitas vezes a gente julga um povo que não tinha as ferramentas que nós temos hoje
E nós tendo as ferramentas, agindo às vezes, muitas vezes, parecido com eles, né? Então fica a reflexão e que a gente possa aprender com essas pessoas, tanto os que fizeram coisas boas quanto os que erraram, né? Para que a gente não caia no mesmo erro. E repetindo aqui, porque eu acho que isso é muito importante relembrar, o ciclo sempre se repetiu até aqui, né? Desde de Gênesis até agora, a gente percebe um comportamento padrão que leva o ser humano à ruína, que é o quê? Toda vez que ele se distancia de Deus, que ele deixa de ouvir a voz de Deus e deixa outra coisa falar no lugar de Deus, ele cai, né? Aconteceu com Adão lá no Éden, quando ele deixou de olhar para Deus e deu uns minutos da atenção dele, né? Eva primeiro, né? Deu uns minutos da atenção dela para a serpente e, consequentemente, a Eva também convenceu Adão. Então, tanto Eva quanto Adão tiraram o foco da orientação de Deus e deram ouvidos para outras coisas, se distraíram, né? Isso trouxe a ruína para eles. E aí a gente vai vendo isso acontecendo depois lá com a história de Moisés, o povo no deserto, quando toda vez que eles paravam de olhar para Deus e davam credibilidade para outras coisas, para costumes de outros povos, praticar coisas que Deus abomina, a ruína vinha sobre eles, né? Isso vem se repetindo. Em Juízes também, né? Deuteronômio, apesar de ser um livro mais de leis, né? Números também, mas a gente vê isso também se repetindo. Josué também, a gente vê isso se repetindo muito. E agora, Samuel, com o início dos reis, né? No final de Samuel, a gente vê começando a história de reis, e mais uma vez os comportamentos desse povo, não só os líderes, né? Mas o povo em si, caindo por não ouvir a voz de Deus, por se distrair com outras coisas. E nós, hoje, depois de tantos anos de história, toda vez que a gente deixa de olhar para Deus e se distrai com outras vozes, a gente cai, né? Por isso que aquele versículo, né, que fala que a nossa carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então a gente precisa alimentar o espírito todo dia, toda hora, todo instante, né? Você pode até acordar bem, mas em determinado momento aquilo pode te distrair. E não precisa de muito tempo para distrair você. É alguns minutos só. Alguns minutos foram suficientes para derrubar Adão e Eva no Éden. E alguns minutos são suficientes para derrubar a gente também hoje, né? Então, que a gente possa vigiar mesmo, orar e alimentar o máximo possível o nosso espírito, para que a gente esteja no centro da vontade de Deus, né? E entenda que esse comportamento tão errado durante toda essa história não vai nos levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai nos arruinar, né? Não leva para nenhum lugar bom. Então, essa é a lição que a gente precisa gravar no nosso coração, tá bom? Então, agradeço todo mundo que assistiu até aqui, até o final. Peço para que Deus esteja nos lares de vocês, nos lugares que vocês estão agora. Guardem vocês e abra o entendimento para que vocês recebam essa palavra como uma semente em terra fértil, que isso possa germinar e dar frutos na vida de vocês, e que vocês possam também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém, manda, né, o link para alguém, ajude alguém também a abrir os olhos e não errar no mesmo erro, né? E é isso, gente. Ó, e espero que a gente se encontre no próximo encontro com agora uma nova série, né? Uma nova série de leituras que vai ser livro de crônicas. E tem uma curiosidade, né? Alguns capítulos de Reis também estão em crônicas, mas eu vou explicar o porquê disso na próxima aula, tá bom? Então é isso e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Pode parar a gravação aí, mãe.